Olá, meus irmãos. Eu venho hoje falar sobre um tema, na verdade, assim, são três temas que eu quero passar para vocês acerca da verdade, tá? Só de uma maneira simplificada e fácil de entender. E isso está mais voltado nesse momento para aqueles que ainda não compreenderam a verdade, o caminho que o Messias nos ensinou, que o nosso Pai nos ensinou, e que as religiões há muitos anos já vêm distorcendo e fazendo vocês que ainda estão em sistema religioso, filhos do inferno. E que hoje há uma preocupação extra da parte de todos nós irmãos que vêm levando a verdade, vêm disseminando o caminho verdadeiro que a gente recebeu de graça, de forma gratuita, e a gente vem passando de forma gratuita para que vocês também possam se restabelecer na vida de vocês e ter vida de fato, e principalmente segurar a chave da salvação de vocês, porque está tudo tão próximo, meus irmãos, de acontecer. As profecias de Apocalipse já vêm se cumprindo. E diferente do que vem sendo falado pelas religiões, o tempo está mais próximo do que se imagina. Mas vamos lá, de uma maneira simplificada, eu vou separar em três partes. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer, a primeira parte do vídeo, tá? Eu peço que acompanhem com calma para entender. Eu vou resumir direto ao ponto. Eu vou dividir em três partes o vídeo como um todo. Essa é a primeira parte. Depois é importante, meus irmãos, que vocês acompanhem depois o segundo vídeo para dar continuidade e o terceiro, para poder entender tudo que eu vou falar aqui agora, que é de extrema importância para cada um de nós. Então, essa primeira parte, eu quero focar um pouco mais em questão de templos religiosos, tá? Só para não passar batida aqui, eu vou falar sobre três temas. O que é o mais conhecido na sociedade, as pessoas falam do anticristo, mas tem um detalhe bem importante que não notaram. Na verdade, o problema não está na questão do anti-Jesus Cristo. O problema está no que as religiões vêm fazendo e se tornando visíveis a longa data e trazendo à tona as mentiras, fazendo com que eles mostrem mesmo que o que está vindo dali, o espírito que tem ali dentro dos templos, dentro das religiões, são do anti-Messias. Esse é um dos temas que eu vou abordar, tá? Eu vou falar também sobre a besta 666, a besta de Apocalipse, e vou falar também sobre a grande tribulação, que é de extrema importância. Vai ser a terceira parte do vídeo, tá? Então, nessa primeira parte eu vou falar sobre o tema, os templos religiosos. Eu separei aqui algumas passagens. Não é necessário que eu fale muito aqui, porque o que eu vou passar aqui é o suficiente para vocês entenderem, porque está muito claro. Então, vamos lá. Vou começar aqui falando sobre essas questões do templo, os templos religiosos. Tem uma passagem aqui, lá que diz em Atos 17, 24, de 24 a 31, depois vocês podem e devem acompanhar lendo aí, na Bíblia de vocês vai ter, tá? Por mais que há adultérios, há muita coisa distorcida na Bíblia, nas Escrituras, vocês vão conseguir encontrar, tá? Então vamos lá, a gente vai lá em Atos 17, 24, 31, tá? Diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus, da terra, e não habita
em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pessoal, depois vocês podem ler o capítulo completo, o versículo, todos os versículos que estão associados a essa passagem. Vai estar aqui, eu vou estar deixando aqui a passagem para vocês, aqui vai ter como consultar isso depois e vocês examinarem por conta própria. Mas veja bem, logo no começo aqui na verdade não é Deus. Que a palavra Deus, primeiramente, Deus significa o nome do anjo caído, Israel, o Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Foi trocado ali. O nosso Pai só simplesmente chama-se Pai. Como que o Messias nos ensinou a orar? Só para não passar batida aqui. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu Pai. Ele falou bem claro, Pai, ele não falou Deus. Deus, Zeus, ou qualquer outro nome que tiver ali relacionado a Deus, estamos falando de Israel. Por isso que é uma importância de a gente ler com calma as escrituras, tá? Isso já vem sendo falado há muito tempo, então não vai ser difícil de vocês verem, não só aqui, do que eu venho falando, mas que outros irmãos vêm falando também, ensinando já nos últimos anos. E é a forma correta. Então assim, eu vou ler esse trechinho de novo para vocês examinarem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra e não, prestem atenção, não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando a gente analisa e vê isso, que não está difícil de entender, não precisa espiritualizar isso, porque é uma coisa simples de se raciocinar. O que a gente já entende logo de cara? Que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando a gente vê essa passagem dizendo que não habita em mãos humanas, por que então deveríamos buscar em templos feitos por mãos de homens? Não importa a denominação, a religião tem várias aí, já coisa antiga, já que vem pegando o resto e vai criando muito esterco e vai colocando cada vez mais sujeira na mente das pessoas e vão ficando com a mente corrompida e vivendo uma mentira, se iludindo porque já se convenceram das mentiras que estão sendo faladas ali nos templos e consequentemente vem se cumprindo que esses líderes religiosos vêm fazendo as pessoas filhas do inferno 2 vezes. Então elas estão indo por um caminho totalmente diferente do que o nosso Pai e nosso Messias ensinou. Eles são totalmente contra as religiões. E há um preço para isso. Mas vamos continuar aqui. Tem uma passagem interessante que, veja bem, olha aqui. Quando as religiões, eles costumam falar muito de profetas do Senhor, né? Pois bem, tem muitos falsos profetas aí que são ditos nas religiões. E aí é onde eles usam a artimanha, porque sabe que as pessoas, vamos colocar aqui que 99,9% não lê as escrituras, não examina. Então tudo que é esterco que eles falarem, vão aceitar. Mas aqui é uma passagem interessante em 1 Reis 8, 12, depois vocês podem ler tudo, 12, 61, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão ver. Mas eu vou ler aqui o trecho aqui que diz: templo. E esse templo foi constituído ou levantado por quem? Nada menos que Salomão. Vocês sabem, vocês que estão no sistema religioso sabem que Salomão é muito falado como um grande homem, um grande servo do Senhor, né, que obteve, sabe, riquezas, enfim.
E isso é usado como artimanha nas religiões, principalmente nos templos maiores, de grande nome. Porque ficam fazendo abordagem da vida financeira, que é o que a maioria das pessoas estão buscando. Buscam benefícios materiais, não estão buscando benefícios espirituais. Consequentemente, acabam se iludindo com todas essas ofertas que fazem com essas mentiras, distorcendo a realidade do que houve e do que há. E nessa passagem de 1 Reis 8:12 diz o seguinte: então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Senhor é o anjo caído, Israel, Satanás, o diabo, a antiga serpente. E diz assim, ó, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Aqui é o Salomão dizendo. E ele concluiu, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Depois vocês podem ler tudo e devem, para entender melhor. Tem mais falso profeta, mas o foco aqui não é falar de todos. Eu só estou pegando aqui o Salomão, porque ele é muito falado dentro das religiões, principalmente na evangélica. É muito falado. Principalmente quando fala de questões financeiras, as pessoas buscando isso, achando que o nosso Pai, o nosso Messias estão aqui para ficar servindo dessa forma. Não é. Isso eu asseguro vocês que não é. A nossa busca incessante é por coisas espirituais e não por coisas materiais. E é onde o amor ao próximo vem se secando, porque cada um tem cobiçado aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém, e tem esquecido do próximo. Vocês esqueceram e não notaram ainda. Satanás é o sedutor desse mundo, e ele que sabe bem como lidar com o ser humano, porque a gente é criança, tem mais de 7.000 anos os anjos caídos, então eles sabem lidar com eles, são bem malandros. Mas o nosso Pai, por meio do Espírito da Verdade, ele nos dá entendimento, e a gente consegue compreender o que é mentira e o que não é. Até porque se descumprir os 10 mandamentos do nosso Pai é fácil, é onde você faz a triagem, você filtra quem é do Pai e quem não é, tá? Então, só para reforçar de novo essa passagem, então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Como eu falei, poderia citar outros aqui, mas outras passagens, mas essa daqui vai ser o suficiente. E ao longo do tempo a gente vai soltando cada vez mais, apesar de que já tem aí de outros irmãos, já tem explicações bem claras. Tá muito fácil de entender, só não entende quem não quer. Quem realmente não está querendo um compromisso com o Pai e com o Messias, muito menos está se importando com a própria salvação. Então, quando ele fala, o Senhor disse que habitaria em trevas, aí a pergunta, por que o nosso Pai, o nosso Messias vai habitar em trevas? Se ele é luz, por que habitaria em trevas? Se ele não habita, não precisa de um templo feito por mão de homens, por que ele precisa de um templo? Por que ele vai habitar em trevas? Espessas trevas. Tem escrituras, está escrito assim, dependendo da editora. Eu pergunto, o nosso Pai habitando em trevas, não tem uma coisa muito estranha aí? Não faz mais sentido luz? E é onde eu quero mostrar aqui para vocês. Comprovar. Também não vou colocar uma listagem enorme aqui de passagens das escrituras que mostram. Algumas aqui vai ser o suficiente que eu separei aqui para vocês, para fazerem a comparação. Então, 2 pontos aí em relação a templos religiosos. O nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. E por que ele habitaria em trevas? Por que as igrejas, principalmente evangélicas, proveniente da maçonaria, tem toda uma história por trás aí que eles não contam. Por que ele vai habitar em trevas nosso Pai, se ele é luz? Não faz sentido, né? Então já são 2 pontos. Aí agora a gente vai ver aqui algumas passagens
comprova que nosso Pai, que está nos céus, ele não habita em trevas, ele é luz. E o Filho dele, o nosso Salvador, o único bom pastor, Messias, também é luz, porque ele é a réplica 100% do nosso Pai. Vamos ver aqui agora? Eu vou ler aqui para vocês também depois consultem aí. Principalmente examine as Escrituras, tá? Lembrando que onde tiver escrito Deus, Senhor dos Exércitos, onde tiver escrito Deus Todo-Poderoso, esses adjetivos que estão colocados ali, vamos considerar ali que é tudo o Israel querendo se passar como nosso Pai, tá? E onde está escrito Jesus, a gente troca isso para Messias, Manuel. O adjetivo é Messias e o nome verdadeiro foi Emanuel. A gente vai entrar nessa parte ainda. Tá? Então o que acontece? A gente vai ler aqui uma parte que agora que mostra que o Messias, nosso Pai, não habita em trevas. Tem uma passagem que o Messias disse assim, falando novamente ao povo, Messias disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João 8:12, está aí na descrição, acompanhe também. Frisando de novo, ele falou, eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, ele é igual ao Pai, que é luz também. Por que Salomão, por exemplo, fez um templo para habitar em trevas? A primeira farsa ali. Tá? Agora a gente vai para uma outra passagem também, que diz aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. O Pai, vocês vão encontrar escrito Deus aí, mas vamos ler a forma correta. O Pai é luz e nele não há treva alguma. O Pai é luz e nele não há treva alguma. 1 João 1, de 5 a 10. O que acontece? Mais uma vez enfatiza que é luz o nosso Pai e o Filho dele, primogênito, Messias, que é luz também, porque o Messias é a réplica do Pai. Ele é obediente a tudo que o Pai fala. Ele é 100% o Pai, a imagem do Pai. Aí tem aquela passagem que também eu vou desmistificar aqui, desfazer essa mentira também, que as religiões falam, que a porta larga também é o mundo aí fora. Não, não é. O mundo está no maligno, a gente sabe disso. Mas o nosso comportamento individual, baseado nos 10 mandamentos, ele nos assegura de que andemos da forma correta, da forma com que nosso Pai, nosso Messias nos ensinou. Então, por mais que o mundo há trevas e é do maligno, ainda assim, eu digo para vocês que a porta larga não é bem o que as religiões vêm falando, não. Na verdade, as próprias religiões são a porta larga e eu vou provar aqui para vocês aqui também. Tem algumas passagens que mostram isso e eu vou dizer bem claro aqui. Tem uma passagem que diz assim, há uma passagem que eu vou ler para vocês aqui, que o Messias ele disse o seguinte, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então,
Eu vou deixar vocês lerem toda essa passagem aqui, tá? Tá em João 10, do 9 a 18. Vocês podem ler tudo. Só esse comecinho, quando o Messias ele fala, eu sou a porta, já está dizendo tudo. Quem entra por mim será salvo. Ele não está falando entrar no templos feitos por mãos humanas. Ele não está dizendo que ele vive em trevas. O Pai, ele não disse que tem que sair de casa todos os dias, talvez, e ficar frequentando templos religiosos. Cada vez que vocês pisam, irmãos, entendam bem, pisam dentro de um templo religioso, vocês estão indo direto à porta larga. Isso dizendo da forma correta. Ali é a porta larga. E é lá onde o anjo caído Israel, Satanás, a antiga serpente, o dragão de Apocalipse, juntamente com a besta, que é Jesus Cristo, que é o nome mais difundido. Eu vou falar sobre isso, sobre a besta de Apocalipse. Eu vou falar na segunda parte desse vídeo. Justamente esses dois, juntamente também com uma terceira pessoa que é o falso profeta, Ismael, o anjo caído Ismael, ou seja, Israel, Azazel, Ismael. Esses três eles vêm fazendo um estrago na vida das pessoas a longa data. Então, quando a gente pisa num templo religioso, a gente automaticamente está ouvindo esses três anjos caídos. E, consequentemente, dentro dessa porta larga que você entrou, essa salvação que você está buscando, na verdade, está te fazendo virar inimigo do nosso Pai. Se torna inimigo, em vez de se tornar filho. E o nosso Pai está esperando que se tornem filhos. É para isso que vocês estão sendo chamados, é para isso que vocês estão recebendo aqui agora. De graça, a verdade sobre o que o Messias nos ensinou, justamente para que por meio dele a gente se chegue até o Pai. Porque é só por meio dele que se chega até o Pai. Não é por meio de Jesus. Jesus é a besta. Então, quando a gente fala dentro das religiões e adora Jesus, simplesmente a gente está adorando a besta. E é onde já fica a marca. Já está a marca na maioria das pessoas. Na mente, na fronte. É aqui o pensamento. Quando a gente fala Jesus. E o correto, para ser salvo, é fazer a vontade do nosso Pai, falar Messias, Pai, Messias. Ele é o nosso intercessor, é por ele que a gente chega até o Pai, não por Jesus. Jesus é a besta de Apocalipse. Então, definitivamente, meus irmãos, vocês que estão buscando a verdade, anseiam a verdade e querem a verdade de fato e viver na verdade, descartem definitivamente as religiões. Até mesmo porque o tempo está próximo. O terceiro vídeo que eu vou falar aqui é sobre o Apocalipse agora, que está para acontecer. A gente está alertando, eu, os irmãos todos, no mundo todo a gente está alertando. Está muito próximo de acontecer. Todas as coisas que estão em Apocalipse. Não existe esse negócio de arrebatamento. Sabe, todas essas coisas essas mentiras aí que contadas em religião, é tudo mentira. Tem uma timeline aí, tá? Tem todo um passo a passo que a gente vai falar sobre isso no terceiro vídeo. Por isso que eu peço, acompanhe aqui esse vídeo, o segundo e o terceiro, para vocês entenderem tudo. E definitivamente se prepararem para o Apocalipse. Se prepararem para que não se percam no caminho, para que cheguem até o lugar preparado pelo nosso Pai, pelo nosso Messias, para que vocês possam verdadeiramente encontrar a luz ali, a salvação em Messias, o nosso único pastor. Tá? O Messias ele tinha falado aqui o seguinte para os apóstolos Filipe:
Ele falou na época assim, tem uma passagem que diz assim, replicou-lhe Filipe, né? Questionou o Messias e o Messias respondeu ele. Mostra-nos, ó Pai, isso nos basta. Disse-lhe o Messias, né? Disse para ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Aí ele fala, ele afirma, o Messias, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu e mostra o Pai? E depois, como eu venho falando, termine de ler tudo. Então aqui o Messias ele fala que quem vê ele, vê o Pai que está nos céus. O mesmo a que ele se referiu quando ele falou, ensinou a gente a orar no quarto, em secreto. Então, pessoal, tem uma outra passagem aqui também para não passar batido. Voltando lá que eu falei no início, por exemplo, Salomão, mas não tem só Salomão, viu? Teve outros falsos profetas lá no passado, que eles tiveram contato com Deus, que eles disseram que estavam servindo a Deus, o Senhor dos Exércitos, sabe? Que nada mais é que o Satanás ali, o Israel, o anjo caído de Israel. Tanto que quem teve contato naquela época não foi só Salomão, o Salomão teve. Tanto que ele fez ali um templo, ergueu um templo para ele ficar em trevas, o senhor dele, que é Satanás, Deus. Mas também Davi, que foi o pai dele, teve contato, também matou um monte de gente. Fez inúmeras coisas aqui. Eu não vou detalhar aqui agora. Não é o foco aqui desse vídeo. Mas ele fez inúmeras coisas. Davi, Eliseu matou. Moisés, então, nem se fala. É o pior de todos esses. Pior de todos. Elias. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó. Então, gente, tem muito falso profeta. No Antigo Testamento o que mais tem é falso profeta. Tem muita coisa ali da Torá, do Antigo Testamento, a coisa das leis de Moisés, os preceitos de Moisés. Não tem nada a ver com o nosso pai. O nosso pai, os 10 mandamentos, acabou. Ali já diz tudo. Coisa que está, além disso, é tudo de Moisés. Então tem muita coisa errada. Mas enfim, para não perder o foco aqui. Esses falsos profetas, eles tiveram contato com Deus. Mas esse Deus não é o nosso pai, que é luz. Que o nosso pai não pede para matar. Ele fala, um dos mandamentos é não matarás. Lá, ele falava para se vingar. Se vocês observarem lá na antiguidade. E até hoje vem introduzindo isso dentro das religiões, na mente das pessoas, fazendo elas viverem como Moisés ensinou, olho por olho, dente por dente. Ou seja, tem que ser na base da vingança. Então, esse não é o ensinamento do nosso Messias, não é o ensinamento do nosso pai. É um dos vários pontos que eu poderia abordar aqui, estou resumindo. Então, esses falsos profetas, assim como Salomão, tiveram contato com Deus, que é Satanás, não o nosso pai. Salomão fez um templo para ele viver em trevas, não é nosso pai, porque ele vive em luz e não precisa de tempo para habitar, de tempo. Tá? E principalmente tem uma passagem aqui que diz o seguinte, super importante aqui, que diz o seguinte, ninguém, está escrito, ninguém jamais viu a Deus, ou seja, não viu o Pai, jamais viu o Pai. E aí complementa, se amarmos uns aos outros, o Pai permanece em nós, o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, ninguém jamais viu o Pai. Guardem isso com vocês, tá? Esses falsos profetas aí que eu mencionei e outros não provém do Pai. Então as religiões usam isso como argumento para falar que grandes homens da fé, mas na verdade foram assassinos. E lá em Apocalipse fala que o assassino não herdará o reino dos céus. Então não tem por que duvidar disso, está muito evidente, tá? Então, pessoal, vamos aqui resumir essa primeira parte do vídeo. Relação a templos. Templos são construções de homens usados por anjos caídos para dar continuidade à malignidade, a toda deturpação, a toda mentira, tá? E distorção dos ensinamentos do Messias, do nosso Pai, enfim, a verdade. E a mentira deles virou verdade na vida das pessoas, inverteu tudo. Ou seja, a verdade do Messias deturparam, distorceram
e de colocar esterco por meio das religiões, fazendo a verdade virar mentira. E essa mentira deles passou a ser verdade a longa data, já vem sendo na vida de muitos. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, nosso Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, isso é fato, então descartem. E esse templo que vocês ainda, de repente, permanecem aí, que devem sair urgentemente, para não se perder no caminho, pelas coisas que estão por vir, simplesmente saiam porque a porta larga e estão te fazendo esses líderes religiosos mentirosos, cães gulosos, que não sabem nada, não entendem nada, está escrito ali, tá? Vou deixar aqui a passagem também aqui, ó, vocês podem acompanhar aqui, podem ver o que falam. Eu não vou abordar muito sobre isso porque eu ainda vou entrar no segundo vídeo falando sobre os líderes religiosos ali, a besta, enfim. Por enquanto não é o momento, porque esse momento é o foco, é os templos. Então saiam dos templos. O Messias tinha falado lá em Apocalipse, saia dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Então, ó, também está aqui, ó. Vou deixar aqui, acompanhe aqui. Tá. Podem examinar aí com calma, devem examinar com calma, saiam definitivamente das religiões, dos templos, não importa qual, saiam. Bom, pessoal, para não alongar mais aqui o vídeo, eu vou encerrar aqui essa primeira parte. Fiquem atentos que logo em seguida eu vou estar soltando a segunda parte para complementar isso. E a terceira que vai ser a principal, sobre o Apocalipse, e a saída para os montes, todo o alerta que os irmãos estão dando. Eu vou reforçar aqui também para vocês, como eu falei, não se perderem no caminho. Reforço de novo, saiam das religiões enquanto é tempo. Vocês disse, saia dela, povo meu, saia dela. Então saiam, vocês que querem a verdade, anseiam a verdade, estão buscando a verdade, chegou o momento para vocês saírem. Esse é o momento de abrir os olhos, cair essa venda que a religião colocou nos olhos de vocês. Um abraço, até a próxima. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.